Bem, oitavo ano, como a gente está estudando o processo de independência do continente americano, eu, sem querer, acabei pulando, né, a parte em que, no processo de independência, falava logo dos Estados Unidos, e eu fui logo para a América Espanhola, mas aí também não tem problema. E aí a gente vai entender hoje esse processo de independência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos foi o primeiro a se tornar independente no continente americano. Então, antes os Estados Unidos era conhecido como as 13 colônias. As 13 colônias pertenciam à Inglaterra. Então, quem conquistou as 13 colônias, antes, né, dos Estados Unidos, foi a Inglaterra. É por isso que são também considerados anglo-saxônicos, quando vai naquela divisão geográfica, em que a América do Norte são anglo-saxônicos e a América Central e do Sul são latino-americano. Aliás, geográfico não, histórico, perdão. Histórico. Então, historicamente falando, América do Norte, Estados Unidos e Canadá são anglo-saxônicos e do México, a América Central e a América do Sul são latino-americanos, que aí já foram colonizados pela Espanha, o latino-americano pela Espanha e por Portugal. E aqui, no caso dos Estados Unidos, que a gente está falando, é o processo de independência dos Estados Unidos, o domínio que havia da Inglaterra sobre esse território. Então, um grande diferencial dos Estados Unidos no processo de independência foi que, no princípio, né, quando as terras haviam sido conquistadas pela Inglaterra, a Inglaterra empurrava tudo para as 13 colônias. Tudo da Inglaterra, que teoricamente eles diziam que não prestavam, né, eram muito puritanos, que não prestava na cabeça dos ingleses, mandava para as 13 colônias. E aí, né, muitas pessoas mesmo da Inglaterra migraram para as 13 colônias, que chegando nas 13 colônias já havia, né, outros habitantes, que a gente sabe que o continente americano já era todo habitado, né, povos nativos daqui, que foi denominado de índios, e aí dessa mistura vai nascer, né, uma nova geração. E quando, no caso, esse pessoal da Inglaterra vinham, né, para os Estados Unidos, eles estavam, né, como eu disse, colonizando, tornando ali uma colônia. Só que os Estados Unidos foi uma colônia de exploração e povoamento. Então, explorava e povoava. A Inglaterra não se importava. Ao contrário das colônias espanholas, né, era de exploração. Né? Explorava, como também a portuguesa. O Brasil, que a gente vai estudar depois, o processo de independência do Brasil, era também de exploração. Por isso que o Brasil vive esse caos de hoje. Já os Estados Unidos, por ser hoje, né, uma potência mundial, a explicação está no princípio de seu povoamento colonial, que eles foram para lá, né, no caso, para as 13 colônias, ocuparam as 13 colônias, e tudo que produzia, né, era para eles mesmos. A Inglaterra deixou à vontade durante muitos séculos, né, deixou eles à vontade muitos séculos. Com isso, eles foram crescendo, cada vez mais financeiramente, se tornando cada vez mais independentes já, né, da própria metrópole, que era a Inglaterra, que não se importava. Então, entendam isso. Os Estados Unidos, o que motivou o desenvolvimento econômico de hoje está na razão histórica, porque foi uma colônia que pertenceu à Inglaterra de povoamento, de exploração e povoamento. Explorava e lá mesmo ficava e desenvolvia. E aí, a Inglaterra vivia de briga, né? Principalmente com a França. Era um cacete danado desses países. E todas as guerras geram despesa. E como a Inglaterra já vinha se endividando, né, com as guerras, embora seja uma grande potência, economicamente falando, mas guerra gasta muito, aí eles precisavam do financeiro, né, para mudar, para ajudar, né, na questão das despesas. E aí eles lembraram que existiam essas colônias. Aí, tem umas colônias, umas terras, vamos lá atrás das riquezas, né? Então, a Inglaterra, que é a metrópole, né, onde é o centro do poder, vai nas colônias atrás, né, dessa condição. E aí, lá eles vão criar impostos, né, ou vão aumentar impostos, e esses impostos vão ser abusivos para a colônia, ou seja, para os que estavam, né, enriquecendo lá, né. E aí os impostos, né, vai ser chamado
Nós vamos ter as leis, na verdade. Lei do açúcar, lei do selo, lei do chá e leis intoleráveis. Tudo isso determinado pela Inglaterra, porque eles precisavam de dinheiro, precisavam de recursos, né, para financiar suas batalhas, que eu até mandei, né, no material para vocês. Aí tem a lei do açúcar, o que significou a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, tanto que essa lei do chá foi bem interessante, né, que ficou chamado no final a festa do chá de Boston, né, que eles tinham já, né, como eu disse, eles se desenvolveram muito bem. E aí a Inglaterra, né, severamente queria penalizar os Estados Unidos, né, por sua frente, né, ousada já. Então ele impôs determinadas essas questões, né, como eu falei, esses impostos, né. E aí eles se revoltaram com essa questão do chá mesmo, né, da lei do chá, porque afetava os interesses do colono, e aí eles se juntaram, né, e foram até o local onde havia, né, os portos, né, que estavam chegando de chá, vindo do Oriente, e afundaram todos eles, revoltados. Isso foi os colonos que fizeram. Então, vocês vão poder observar, né, no material que eu mandei, todas essas imposições, impostos, na verdade, abusivos, que a Inglaterra gerou sobre as 13 colônias, né? Até chegar nessa daqui, intolerável. E aí, quando chegou nessa intoleráveis, aí foi quando destambocou a ideia do processo de independência. Vejam só, eu falei do iluminismo para vocês, que o iluminismo, né, foi um movimento de luz, de conhecimento, digamos assim, que ocorreu na Europa entre França e Inglaterra, né, entre esses dois países. E aí, veja só, os Estados Unidos, ou então as 13 colônias, pertenciam a quem? A Inglaterra. Então, essa ideia do iluminismo já estava rondando pelas 13 colônias. E aí, o que foi que eles fizeram, né? Usando os pensamentos dos iluministas, né? Principalmente o de John Locke, porque John Locke ele defendia o direito da população de lutar contra um Estado opressor, que para eles o que era opressor era a Inglaterra, né, que estava oprimindo com a cobrança de impostos, né? Opressor, os colonos deram início a um movimento de resistência contra a Inglaterra. Então, diante desses impostos abusivos, diante da força que a Inglaterra começou, né, a usar sobre as 13 colônias, eles resistiram. Mas por que eles resistiram? Porque eles já estavam preparados, né? Eles passaram séculos, né, na verdade, automaticamente se preparando. E aí, quando a Inglaterra veio para tomar de conta do que ela achava que era dela, entre aspas, aí ela se deu mal. Então, eles resistiram e aí usaram os ideais iluministas, que vocês vão ver no material, e a partir desses ideais iluministas, eles vão, né, romper de fato com a Inglaterra. Aí vai vir a Declaração da Independência. Eles vão redigir um documento, né? Esse documento foi dirigido por Thomas Jefferson, né? Onde eles elaboraram a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Essa declaração eles fizeram, né, em 4 de julho, ficou pronto em 4 de julho de 1776. E aí, no que eu mandei para vocês no material, vocês vão poder encontrar ideias principais dessa declaração. Todos os homens foram criados iguais, vocês vão ver isso. Todos têm direito à vida, à liberdade, né? À busca de sua felicidade. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-la, porque, né, o poder emana do povo, isso a gente já estudou lá na Grécia Antiga. As colônias unidas são estados livres e independentes, né? Então aí vem, né, bem bonitinha, sobre os pensamentos iluministas, né? A libertação das 13 colônias em relação à Inglaterra, que aí no caso agora a gente tem, né, os Estados Unidos. Só que a Inglaterra só vai reconhecer a independência dos Estados Unidos em 1783. Bom, então a gente daí vai entender que os Estados Unidos foi, né, o primeiro país a se tornar independente de todo o continente americano. Do norte a centro e a sul, os Estados Unidos foi o primeiro país a se tornar independente. Agora, um detalhe desse processo de independência, gente. Esse processo de independência, por outro lado, não foi tão interessante.
houve a libertação. Mas aqueles que estavam liderando o processo de independência eram pessoas ricas, eram pessoas abastecidas, eram pessoas, né, economicamente burguesas. E essas pessoas não deram direito a índio nem a negro. Então os negros continuaram escravizados, os índios perseguidos sem seus direitos. Então quer dizer que a independência não significou muita coisa para os negros. Não significou muita coisa para os índios, né? Eles aí vai abrir outro processo de luta, revolta, né, para que eles tenham os direitos adquiridos. Então, os negros foram trabalhar mais, porque agora, nesse processo de independência, os países vão organizar suas leis, né, vão ter que caçar seus meios de manter, né, o seu território. E aí vem educação, vem saúde, vem segurança, vem tudo, né? Aos poucos, gradativamente. Então isso vai exigir mais trabalho. E aí os negros vão ser cobrados mais. Então lá no início, a gente vê, né, as brutais formas de serviço dadas aos negros para que eles desenvolvessem. Então o processo de independência não significou muito para esta classe, né? Significou mais para os ricos, né? Mas para os pobres ainda não. Se libertaram de uma colônia, de um território, né, de uma metrópole, no caso da Inglaterra, mas permaneciam cativos de seus senhores. E aí é como eu já disse anteriormente, que eles iam lutar para ter, né, a liberdade que hoje os negros, né, podem gozar, como a gente teve o caso, né, do último presidente, fora Trump, né, negro que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Então, significou, Barack Obama, significou uma mudança drástica na história dos Estados Unidos. Hoje mostra, né, o valor que a pessoa negra tem naquele território que no seu processo de independência não tinha. Então, depois a gente vai dar continuidade falando sobre o processo de independência a partir do Brasil. Por enquanto, a gente fica aqui só com os Estados Unidos.